Um outro sinal, irmãos, que eu vou falar aqui, pode ser novidade para alguns, pode servir de escândalo para outros, e para outros pode ser já só confirmação. Em Apocalipse 5:3, a palavra de Deus diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse 5:13, e ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, as que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra, glória e poder para todos sempre. Amados, aqui fala sobre o que está debaixo da terra. Existe um inframundo. Os discos voadores não vêm de fora, eles vêm de dentro. Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu conheci, e eu sei como é que é. Em 1974, em Brasília, eu já estava com câncer, e estava sofrendo muito. Eu era espírita, eu era bastante esotérica, gostava muito de tudo que era sobrenatural. E a tia do meu marido falou para mim: olha, tem um homem aí que está fazendo cura. Ele não é espírita, não é médium. E eu marquei uma hora para levar você lá. Eu acreditava. E fui com ela no dia aprazado. Quando chegamos lá, tinha muita gente, muitas pessoas. Peguei a minha senha. E quando chegou minha vez, eu entrei na sala com a tia dele, fomos no gabinete onde esse homem estava atendendo. E aquele homem, de uma fisionomia assim, severa, vestido normalmente, ele começou a olhar para mim, olhou. Depois chamou a secretária e disse: pode dispensar todo mundo. Eu encontrei quem eu vim buscar. Bom, para um espírita, a gente receber uma deferência dessa de um mestre é uma coisa muito grande, né? Mas aí ele falou para mim. Ele começou a me contar sobre uma civilização que tem no centro da Terra, que tem debaixo. Um mundo interligado por túneis. Por túneis. Toda a Terra é ligada por baixo por túneis. E que os discos voadores vinham dali. Ali tinha um lugar onde eles vinham e buscavam pessoas escolhidas da Terra, levavam para lá, para passar por um processo de aprendizado. Esse aprendizado vinha em degraus. E atingia o máximo do degrau quando a pessoa chegasse a poder entrar na sala do grande trono, onde estava o Senhor, o grande Senhor, assentado no trono, tendo à volta dele 24 anciãos. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E que ele tinha vindo buscar uma leva de pessoas, e que eu era uma dessas pessoas. E tinha um preparo, que ele tinha um ministério teúrgico, de teurgia ou eubiose, em Mato Grosso, em Nova Chavantina. Eu não morava em Mato Grosso nessa época, eu morava em Brasília. Em Nova Chavantina, que havia uma entrada para este mundo ali na Serra do Roncador.
Havia várias entradas, mas uma das entradas era ali. E eu fui... Tá, o que eu tinha que fazer? Ele me deu... nós passamos muitas horas conversando. Ele me explicando, e ele me deu muitos livros, muita literatura, muitas fotos, que eu me preparasse. Que daí a 3 meses, nós iríamos, um grupo, para Nova Chavantina e lá entrar neste lugar. Como muitos aqui já tinham ido. Eu quero só falar uma coisa. Uma das pessoas que já foram e vieram trazer esses ensinos foi Shirley MacLaine, artista de cinema. Shirley MacLaine. Ela é um mestre do inframundo. Helena Blavatsky e vários outros que nós, que estudamos Nova Era, sabemos que são nomes conhecidos. Tem muitos outros aqui que eu até anotei, Edgar Allan Poe, Júlio Verne. Todas essas pessoas e muitos outros foram iniciados, foram para lá e vieram trazendo essas doutrinas para difundir aqui na Terra. E que tinha que ter 3 meses de preparo. Tinha que passar 3 meses vestido de branco, sem comer carne, sem fumar, sem beber, sem ter relação sexual, sem tomar café. Daqui a 3 meses eles viriam. Eu fiz tudo. Só não consegui parar de fumar. Bendito cigarro, né? Deus usa até o cigarro, viu, gente? Eu não consegui parar de fumar, por isso eu não fui. Mas eu não fui, não foi por causa disso, é porque Deus tinha um plano maior na minha vida, amém? Ao invés de ensinar mentira, eu estou aqui falando a verdade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus, eu fiquei chateada demais por não ir. Depois a minha vida estava ruim, ficou pior, né? E nós mudamos para Mato Grosso. E eu achava que aquilo tudo era loucura da minha cabeça. Quando eu me converti, eu queimei tudo. Não ficou nada. Eu achava que era loucura da minha cabeça. Até que um dia, num congresso lá em Goiânia, era o profético, né? Congresso profético, lá em Goiânia. Eu estava muito doente. Eu já tinha tido alguns infartos, estava assim, quase carregada. E eu entrei naquele congresso para morrer. Falei, eu vim aqui, vou ouvir a palavra de Deus aqui, daqui mesmo eu vou ficar. Estava muito mal. E a palavra começou a ser ministrada e cada palavra eu fui subindo, né? Cada vez mais. Até que chegou a vez da Neuza. Eu já conhecia a Neuza, porque ela já tinha ido em Cuiabá. Mas depois nunca mais eu tive notícia, não sabia onde ela estava, procurei, mas não sabia. Aí vem a Neuza pregar. Então a Neuza deu um testemunho sobre intercessão. Que, não sei quando foi em 86, não sei, que houve 2003, que houve um movimento de um grupo de pessoas que iam entrar no centro da terra, lá por Água Boa, lá na Serra do Roncador. Então, o que eles fizeram? Como intercessores, começaram a interceder para fracassar aquela entrada daquele povo. E o que aconteceu? Chegou no dia e na hora, mídia, jornal, televisão, tudo lá, e aquele povo foi indo para lá, mas deu uma desinteria na turma, que ficava sujo, toda a roupa branca deles, né? Tudo cheia de... assim, um terror, então não puderam ir. Ela estava contando sobre o poder da intercessão. Quando a Neuza falou isso, eu falei, meu Deus, então existe mesmo, não sou louca. Realmente existe.
E ali foi decretado a unção das Américas. A Valnice estava fazendo de avião, né? Aqui o Brasil, e cada estado ficou um encarregado. Lá ficou eu encarregada. E nós começamos, Mato Grosso é muito grande. Então, eu perguntei para o senhor, como é que eu vou fazer essa unção? Eu não tenho dinheiro para alugar um avião, só de avião, né? Aí o senhor mandou colocar o mapa de Mato Grosso, e todo dia, ao meio-dia, nós fazíamos uma intercessão, e ungimos todo o mapa, decretando o senhorio de Cristo ali, a libertação. E no último dia, eu não tinha conseguido, eu estava frustrada, né? Mas aí um irmão arrumou um ultraleve lá, e eu fiz a unção de Cuiabá, Chapada, Nobres, Levegé, as cidades vizinhas lá, nós fizemos de ultraleve a unção. Foi uma experiência incrível também. Foi uma bênção. E voltamos. Quando eu cheguei em casa, quando terminou a campanha, eu cheguei em casa, meu marido estava no computador. E ele falou assim, corre aqui, vem ver uma coisa aqui. Eu abri o computador, ele me mostrou a figura, o retrato daquele homem lá de Brasília. O nome dele é Udo Oscar Luckern. Hierofante da cidade de Bes e Shambhala, considerado um dos grandes precursores da vinda do Avatar, do quinto Senhor, que é Maitreya, ou seja, o Anticristo. Então, amados, existe, está aí, só não vê quem não quer. A televisão está propagando. Alguns domingos atrás, o Fantástico mostrou uma reportagem em Cocalinho, na Serra do Roncador, onde uma mulher ela recebe do mestre, ninguém entra. Bom, tem 30 anos que ela está lá, e eu estava pensando, puxa vida, do que eu escapei, né? Podia ser eu que estava lá, porque eu fazia 40 anos que ele tinha tentado me pegar, né? Bom, o que eu quero dizer? Por que eu fiquei apavorada? Porque eu sei de tudo isso, eu venho estudando. O ano passado, nós tivemos a oportunidade no Congresso Amar de falar dos homens demônios, e fiquei quieta, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu perguntei para o Senhor, Senhor, qual o sinal? Tudo já está pronto. Qual o sinal da sua volta? E ele disse, como nos dias de Noé. E eu fui pesquisar Noé, passei anos. Gênesis 5, 6, 7. 5, 6, 7. Até que o Senhor disse, como espírita, sempre conheci que na história sempre houve relações sexuais de espíritos com humanos. Eles chamamos de espíritos. Em toda a humanidade sempre houve isso. É chamado de íncubos, os que vêm como homem têm relação com mulher. E súcubos, os que vêm como mulher têm relação com homens. E ali vieram muitos, tiveram relações com as filhas dos homens. E nasceram o quê? Os gigantes. Mas se a gente pegar mais profundamente, são os híbridos, porque híbrido são duas espécies diferentes, a junção de duas espécies diferentes. E por que Satanás fez isso? Porque a humanidade que caiu, que não foi só Adão e Eva, a humanidade que caiu tinha saudade, lembrança de Deus. A prova é o sacrifício de Caim e Abel. E como que ele ia dominar essa humanidade? A terra era dele, ele conquistou, o homem deu para ele, como que ele ia fazer? Então, ele bolou essa maldade, né? De criar uma geração de homens demônios. Para mim, e Deus fala lá em
em Gênesis 6, que ele estava desgostoso, né, com a humanidade, que o espírito dele não estaria mais nos homens, né? Lá em Gênesis 6, ele fala isso. Quando ele destrói a terra com o dilúvio. Por que toda a terra? Eu gosto de ler a Bíblia perguntando para Deus, e eu pergunto muito. Por quê? Porque destruir tudo. Não só a humanidade, mas também as plantações, os animais. Que violência era essa praticada que fez tamanha abominação diante de Deus que Deus teve que destruir? Por quê? Lembra que Deus prometeu para Satanás, lá no paraíso, que ele enviaria o descendente, nasceria da mulher, o descendente que pisaria a cabeça do descendente de Satanás, amém? Que era Jesus. Então, Satanás tinha que corromper a semente. Uma das intenções dele foi essa, começar a usar o homem, a humanidade, a entrar nessa bestialidade, nessa promiscuidade, para fazer com que a semente fosse contaminada, para que o descendente não viesse, né? Mas como o Senhor é Deus absoluto, eternamente sentado no seu trono de glória, não há outro acima dele, nem igual a ele, ele sempre separou um que puxou a descendência. Primeiro era Abel. Abel foi morto. Veio Sete. Na linhagem de Sete vieram alguns homens, nem todos, poucos ficaram fiéis e não se contaminaram, porque as mulheres estavam contaminadas. O sexo com os demônios foi se propagando e começaram a nascer filhos já. Como não tem espírito, né? Tem alma e tem corpo. Com muita perversidade. Eles não têm condição nenhuma de salvação. São designados para destruir o povo de Deus. Então veio toda essa semente, veio até que Jesus nasceu. Amém? Vocês lembram que Jesus foi tentado várias vezes acabar com ele morrer antes da hora, e quando ele morreu, Satanás pensou que tinha vencido, né? Mas, glória a Deus, ele venceu. E na história toda da humanidade, nós vemos a perversão, no meio do povo de Deus mesmo, do povo de Israel, das tribos que se contaminaram. Que contaminação é essa que separou os judeus das 10 tribos? Por que Abraão falou para Eliezer, não deixa meu filho se misturar com as mulheres das nações à nossa volta, por causa da contaminação? Uma causa foi essa, e outra foi exatamente para poder dominar a raça humana. Então, amados, Noé teve o dilúvio, depois ele saiu com seus filhos, mas dentro dos seus filhos tinha um que dava lugar para o diabo. Até porque Deus é justo, né? A terra, o mundo jaz do maligno. Satanás conquistou a terra, o homem entregou na mão dele. Então, até que se cumprisse toda a palavra e Jesus viesse, Satanás tinha o domínio. A terra é dele. Então, todo esse tempo, Deus preservou aquilo que era dele. E quando nós vemos o que Cão fez, Cã, filho de Noé, ele começa uma geração perversa. A primeira coisa que ele faz é abusar, sodomizar seu pai, que entra o espírito do homossexualismo, que é o espírito do anticristo. Ele começa
uma nova geração perversa. Aí nasce Cuxi, de Cuxi vem Nimrod. Então começa uma descendência de homens demônios encarnados. Nimrod foi o primeiro homem a se intitular de Deus. Não vou falar a história, né, porque vocês devem saber. Então, vem toda essa perversidade até os nossos dias. Quando o Senhor falou para mim, como nos dias de Noé, eu comecei a pensar. E naquela época apareceu em Cuiabá um grupo de libertadores que foram dar seminários lá na Chapada, levados por igreja evangélica. E levando uma doutrina de anjos, que os anjos têm nome. Se você quiser saber notícia de alguém, você manda um anjo lá saber, aí o anjo vem, incorpora alguém e fala para você. Mulher tendo filhos de anjos, tendo relação sexual com os anjos. Tem um caso até bizarro lá, que é um casal que foi e ficou bem adepto mesmo, e o marido ficava de noite assistindo a mulher ter relação sexual com o anjo dela.